Geralmente nós mandamos o tema da mensagem para o louvor. Só que estamos em uma campanha missionária e hoje pela manhã foi um missionário que trouxe a palavra nos 2 cultos pela manhã. E à tarde ele tem um compromisso em outra igreja. E aí eu vim, o pastor Marcelo falou comigo já há algum tempo para trazer a palavra hoje à tarde. Mas talvez nunca tenha combinado tanto esse louvor com o tema da palavra, ou com o que nós vamos ver na palavra hoje. Todos vocês estavam cantando agora, e eu também, Abala o Chão da Vã Tradição. Não é não? E estava pedindo para o Senhor restaurar o verdadeiro evangelho, e boa parte da palavra hoje gira em torno disso. A boa parte da palavra hoje gira em torno de não ser religioso, mas trazer o evangelho para as nossas decisões e para as nossas prioridades. O título da mensagem de hoje é o mandamento. Daqui a pouco você vai começar a entender mais acerca disso. Mas eu queria contar uma história para vocês. Queria começar contando uma história para vocês. Contando uma história, é pessoal, não é uma história bíblica, não. A nossa rotina familiar faz com que todos os dias a gente acorda muito cedo lá em casa, né? Tem 2 meninos, para quem não conhece a gente, tem 2 meninos bem acelerados. Um de 7 anos e um de 2. E aí a gente acorda cedinho, minha esposa trabalha, ela viaja e tal, para trabalhar todos os dias. E a gente, 5 horas da manhã, 5h30 já está acordado. E aí o que é que a gente faz? Eu ajudo ela a arrumar os meninos, a aprontar as coisas, deixo o menino na escola. Ela já tem ido trabalhar nesse horário de 7 horas, deixo os meninos na escola e volto. E se eu não tiver de serviço, aí eu vou resolver as pendências, resolver tudo que está precisando resolver o que está faltando, né? E aí eu começo a resolver, eu acho que todo mundo faz isso, a gente começa a resolver as coisas pelo que é mais urgente, pelo que é mais importante. A gente começa a resolver as coisas pelo que é principal. O problema é que, eu não sei vocês, mas quando termina o dia, na maioria das vezes eu paro assim e começo a pensar, será que eu dei importância realmente ao que era mais importante? Será que eu dei importância ao que era prioridade para a minha vida? Será que depois de um dia até produtivo, onde eu consegui resolver muita coisa, onde eu consegui fazer muita coisa, será que eu realmente priorizei aquilo que deveria ser priorizado? E aí eu às vezes até converso com Flávia sobre isso, né? E aí ela tem a visão dela, eu tenho a minha visão. Se a gente for conversar com os nossos amigos têm a visão deles também. Eu agora compartilhando essa história com vocês estão aí, todo mundo já gerando, formando uma visão acerca disso, ou uma resposta. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, e Jesus? E Jesus, o que é que ele acha acerca de prioridades e acerca do que é importante para você resolver durante o seu dia? E se essa pergunta, ao invés de fazermos para nós mesmos, com relação a sabermos se priorizamos o correto ou não, nós perguntássemos para o Senhor, o que será que Ele responderia? E aí a gente foi nesse pensamento acerca de prioridades, acerca do que é importante. A gente foi buscar um texto e conversar um pouco acerca dele com vocês hoje, nessa tarde. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Esse é um texto extremamente conhecido, muito pregado. É um texto que eu acredito que a maioria de vocês, em algum momento, já o ouviu, ou já ouviu algum sermão baseado nesse texto. Só que eu queria convidar vocês para fazer um exercíciozinho nessa tarde e a gente tentar mergulhar um pouco mais e tentar entender algumas verdades que esse texto nos traz e às vezes passa despercebido por nós. A ideia justamente nessa tarde é essa. Acho que todos já encontraram, né? Já acessaram aí no celular ou na Bíblia. Eu queria ler com vocês Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim, o mandamento mais importante. Certo dia,
um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote quando viu o homem caído. Atravessou para o outro lado da estrada. E um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e o enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Você pode orar agradecendo ao Senhor pela palavra lida nessa tarde? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Tua casa para aprendermos, Senhor, acerca da Tua palavra, para aprendermos, Senhor, aquilo que Tu nos ensinaste. Pai, nos ajuda que o nosso coração, Senhor, consiga, Senhor Deus querido, aplicar, Senhor, a palavra que a nossa mente recebe nessa tarde, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus querido, ser arautos, Senhor Deus querido, que nós possamos ser testemunhas vivas, Senhor, proclamando o Evangelho, Senhor, ao mundo. No nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Esse texto traz uma responsabilidade muito grande para todos nós. Esse texto, resumindo tudo, ele diz assim: o que é importante para você, o que é importante para todo cristão, o que é importante para a sua vida, são 2 coisas simples. E aí você vai dizer: Lázaro, você já vai falar o final da pregação no início? Talvez. Mas é simples. É amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu próximo como a si mesmo. É basicamente uma relação muito simples de se entender, porque é como se Jesus estivesse dizendo: se você amar a Deus, você vai fazer o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele deseja. E se você vai amar o seu próximo, você vai propagar o que você recebe de Deus, o que você recebe, a vida que você tem com Deus para o seu próximo, e assim você vai ser bênção na vida dele. E se você amar a Deus nesse relacionamento vertical e amar o seu próximo nesse relacionamento horizontal, a sua vida está alinhada com a prioridade de Deus. A sua vida está alinhada com aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Basicamente, o início do texto já nos revela isso. Basicamente, o início do texto já nos traz acerca dessas responsabilidades. O problema é que muitas vezes nós entendemos, nós sabemos, nós entendemos que temos que ter comunhão com Deus e com o nosso irmão, mas nós decidimos tudo da nossa vida sem colocar isso na balança. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, mas na maioria das vezes eu não começo e faço: Senhor, o que Tu tens para a minha vida? Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Senhor, como eu posso agir para decidir isso para a minha vida? E aí a gente acaba amando a Deus, mas aquele amor assim de dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso. Senhor, como foi bom no dia que eu estava doente e o Senhor me sarou.
Ah, Senhor, como foi bom quando eu passei aquele tempo desempregado e eu já estava sem forças para ir atrás de emprego e o Senhor abriu uma porta. É esse amor muitas vezes que a gente tem. Mas quando a gente está se tratando do mandamento de amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, nós estamos dizendo que obedeceremos a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos dizendo que Deus decidirá a nossa vida. Nós estamos dizendo que Deus será o primeiro a ser consultado acerca das nossas decisões. O problema é que na maioria das vezes nós começamos a delegar para outras pessoas, ou até mesmo nós começamos a ter as pequenas decisões. E a gente vai se acostumando a não colocar as pequenas decisões nos pés do Senhor. E aí a gente toma todas as decisões sem estar com esse alinhamento tão firme. E aí daqui a pouco a gente coloca as médias decisões nesse patamar também. E daqui a pouco a gente coloca as grandes decisões da nossa vida nisso. E daqui a pouco a gente decide tudo. E a gente ainda diz, mas nós amamos ao Senhor. Só que o mandamento, esse amor, essa ideia que o texto nos traz, não é esse amor de palavras e de declaração amorosa em relação a Deus, mas é o amor de entender que Deus é Pai, que Deus, Ele nos fez seus filhos, mas Ele também é nosso dono, e Ele também é o responsável por nos guiar nessas decisões. E aí você vai dizer, o que o texto tem a ver com isso? Aí a gente vai começar a mergulhar no texto agora. Porque entender a profundidade desse texto é enxergar que aquele homem que indagou o Senhor Jesus naquela hora, ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém que conhecia a palavra. Ele era alguém que estava, digamos, na igreja. Ele era um judeu praticante, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a tradição oral. Ele é como se fosse o crente de hoje. Ele não é uma pessoa, às vezes a gente olha para esse texto e diz assim, ele queria testar Jesus, então esse cara não era crente. Crente, na verdade, ele não era, né? Porque a gente vai falar de evangelho ainda. Eu cometi agora um anacronismo. A gente pode pensar assim, ele não era judeu, ele não era alguém que conhecia a palavra, mas era. Ele era, que se a gente for traduzir o que ele era para hoje, ele era alguém que estava dentro da igreja. E pior, ele era alguém que ensinava, ele era alguém que ministrava, ele era alguém que falava acerca do que a lei dizia. E aí, para você começar a entender a profundidade do texto, a gente vai ter que dividir esse texto, pelo menos em 3 momentos. E a gente vai falar do contexto, depois a gente vai falar dos personagens que estavam envolvidos nessa história, e depois, em que momento esse texto ocorre, o contexto, né, o momento histórico de Cristo, nessa narrativa. Lucas vai apresentar para a gente um evangelho um pouco diferente dos demais. Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai falar acerca de quem é Jesus. Ele é como se fosse uma apresentação de Cristo. Do 5 ao 9, Lucas vai trazer uma dissertação, ele vai falar acerca dos milagres que Jesus foi fazendo. E do 9 ao 19, que é onde esse texto está inserido, aí Lucas vai trazer a caminhada de Jesus já para o martírio e a sua morte e ressurreição. Então, Lucas vai trazer esse texto já como um texto que firma aquilo que nós devemos seguir acerca da nossa vida cotidiana, acerca dos ensinamentos de Cristo, não só para um homem, não só para um povo, mas para todos nós que somos o Israel de Deus. E aí agora sim, a gente vai entrar no nosso texto. E o texto começa assim, certo dia, já fui para o versículo errado. E o texto começa assim, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse especialista da lei, ele sabia o que precisava. Você sabe quem era o especialista da lei? O especialista da lei, ele era alguém que lia os escritos,
que entendia aqueles escritos e que por muitas vezes ele aplicava aqueles escritos da lei de Moisés na vida cotidiana das pessoas. E aí você vai dizer, mas de onde surgem esses especialistas ou doutores na lei? Na verdade, o que acontece é que após a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, o que vai acontecer com ele é que na dominação assíria, ele é levado da sua terra. As pessoas são levadas da sua terra para o cativeiro, eles saem. E eles começam um tempo de escravidão. Nesse tempo de escravidão, as gerações vão se sucedendo. Você vai ter aí inúmeros anos nessa escravidão. E as pessoas vão esquecendo do que a lei de Moisés dizia. Elas vão perdendo a sua prática de culto durante o exílio. Elas vão deixando de adorar o Senhor da forma correta. Alguns historiadores dizem que quando esse povo volta para Israel, quando esse povo volta para a sua terra, muitos deles não sabiam mais nem o idioma que eles falavam antes do exílio. Eles não sabiam mais nem falar o hebraico antigo. E aí esse povo volta para a sua terra, depois do exílio assírio, e depois a Síria é conquistada pelos babilônios. São 2 períodos de exílio, eles voltam para a sua terra. Quando eles chegam na sua terra, eles lembram do culto? Não. Eles lembram dos rituais? Não. Eles estão todos confusos, digamos assim. Mas existia a lei escrita e existia a tradição oral. Então os doutores da lei eram pessoas que se dedicavam a estudar estes escritos para poder ensinar. Eram pessoas que se dedicavam a estudar a Torá, a estudar o Pentateuco, como a gente conhece hoje, digamos assim. Eles estudavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a lei que eles tinham, para poder ensinar o povo. Então, se existia uma pergunta que esse homem não precisava fazer, era essa que ele faz para Jesus. Só que na condição de mestre, na condição de intérprete da lei, na condição de pessoa responsável por entender o que estava escrito e passar para o povo e até aplicar como se fosse um juiz nas relações sociais daquelas pessoas, ele queria saber se Jesus era realmente quem era, se Jesus era realmente o Filho de Deus, se Jesus fazia tudo aquilo. E aí ele decide na sua mente testar Jesus. Ele decide na sua mente parar assim, eu vou perguntar a Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Porque se ele fizer alguma coisa diferente do que está na lei, a lei eu sei. E aí ele vai ser acusado de heresia. E toda a trajetória de Cristo, se você lembrar, quando os fariseus iam testá-lo, quando os saduceus iam testá-lo, quando qualquer pessoa ia testar, a ênfase era testar o Senhor Jesus para ver se o apanhava em contradição, em heresia. E o que esse homem está fazendo é exatamente isso. Ele está dizendo, ele está olhando para Jesus, num momento de ensino público, onde tinha muitas pessoas ouvindo o Senhor Jesus ensinar. Ele se levanta, isso é um costume antigo, ele se levanta e diz, eu quero fazer uma pergunta, né? Quem gosta de filosofia vai ver muito isso em filosofia. E são os debates que levam à dialética e tudo mais. Então, o que ele faz eu quero testar Jesus e quero ver se ele se contradiz. Só que Jesus usa um recurso muito interessante, que Jesus gostava de usar. Jesus, ao invés de responder, Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus não diz assim, olha, você precisa fazer isso. Jesus devolve essa pergunta e diz assim, sabendo do coração daquele homem, diz, o que diz a lei de Moisés? Você sabe, você é o intérprete, o que diz a lei de Moisés? E aí Jesus, aquele homem responde o resumo da lei, que inclusive está no livro de Deuteronômio. Aquele homem responde para Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame ao próximo como a si mesmo. Isso é o resumo, que está lá no livro de Deuteronômio. Ou seja, aquele homem realmente ele conhecia bem as Escrituras. E aí Jesus diz, você está correto. Aquele homem podia estar pensando que Jesus ia dizer algo diferente, mas Jesus, você está correto, é isso mesmo que você tem que fazer.
Faça isso e você viverá. Então o homem, porém, querendo justificar as suas ações, querendo justificar as perguntas, a pergunta que ele fez para Deus, ele faz: e quem é o meu próximo? E aí o Senhor, naquele momento, encontra o caminho perfeito para mostrar o quão distante a prática daquele homem estava de suas ações. E aí o Senhor começa a contar essa história. Essa parábolas são histórias simples, de fácil entendimento, para explicar verdades muitas vezes complexas, para explicar temas difíceis. E Jesus usa esse recurso e diz: olha, eu quero contar uma parábola para você. Até agora, nós já sabemos quem era aquele homem. Nós já sabemos que aquele homem não era qualquer um, mas era alguém que entendia a palavra. E aí Jesus começa e diz: eu vou contar uma história para você. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos, e eles lhe tiraram as roupas, e o espancaram, e o deixaram quase morto à beira da estrada. E aí a gente vai parando no texto para explicar algumas coisas. Uma das chaves para entender esse texto é esse versículo, porque fala de alguém, de um homem que vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó não é aquela Jericó das muralhas que a gente está acostumado, é outra cidade. É uma cidade que distava mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Alguns falam 27, outros 30, mas a verdade é que ela era uma jornada não tão longa assim, mas era uma jornada muito perigosa, cheia de pedregulhos, de difícil a locomoção nessa estrada. E aquele homem descia. Todas as vezes que você olhar na Bíblia, você vai ver que não importa onde você esteja geograficamente, se você sai de Jerusalém, você desce. E se você vai para Jerusalém, você sobe. Por quê? Porque Jerusalém é o lugar mais importante para a questão ritual do judeu. Então, ainda que você vá para o norte ou para o sul, se você sai de Jerusalém, você desce. E era o que aquele homem fazia. Aquele homem saía de Jerusalém. Quando ele passava por esse caminho, então, certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos que lhe tiraram a roupa e o espancaram e o deixaram quase morto. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Lembra que eu falei que o versículo anterior era uma chave para entender esse texto? Recebemos agora a segunda indicação para entender. Descia um sacerdote. A lei dizia que o sacerdote jamais ele poderia tocar em alguém morto. Jamais ele poderia tocar em alguém na situação em que aquele homem se encontrava. Porque o sacerdote e o levita que vai descer também de Jerusalém para Jericó, eles estão envolvidos no ritual. Eles estão envolvidos no culto. E se eles tocassem em um defunto, se eles fossem ajudar aquele homem que estava moribundo ali naquela situação, eles se tornariam impuros e não poderiam mais apresentar sacrifícios. Só que a gente falou que esses homens, tanto o sacerdote quanto o levita, eles não estavam subindo para adorar, eles estavam descendo. Eles já tinham adorado, eles já tinham feito culto. O sacerdote já tinha feito sacrifício, já tinha entregue. Os levitas já tinham, que o levita não só cantava, mas ele era responsável por ajudar o sacerdote em toda a dinâmica de culto. Eles já tinham entregue ao Senhor o que eles precisavam entregar. Alguns historiadores dizem que a maioria dos sacerdotes e levitas moravam em Jericó, porque Jerusalém era muito pequeno, não cabia tanta gente. E Jericó era um oásis no meio do deserto. Jericó era uma cidade de águas, de fontes. Era uma cidade como se fosse cidade para passar férias. E sacerdotes e levitas, muitas vezes, participavam das classes mais altas da sociedade. Então, eles adoravam e exerciam o seu ofício em Jerusalém, mas eles moravam, na verdade, em Jericó. Então, esse é o contexto. Eles podiam tocar naquele homem que estava moribundo. Eles podiam ajudar aquele homem, mas eles decidiram não ajudar. O texto não nos vai dizer por que eles não ajudaram. E se o texto não vai dizer, muito provavelmente,
É porque não é tão importante para a gente entender. O que a gente precisa saber é que tanto o sacerdote quanto o levita não tinha nenhuma desculpa para não ter compaixão, para não ajudar. Então, por acaso, descia um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Aí a gente chega no segundo ponto, que é a chave para entender essa história. É um exercício, mas se você quiser entender o que o Evangelho está dizendo a você, você vai ter que segurar as rédeas aí e ir mergulhando nesse texto junto com a gente. Ele encontra o samaritano. E quem era o samaritano? Lembra que eu falei que depois de Salomão, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi levado. As pessoas que formavam aquele reino foram levadas cativos. E aí elas vão, a geração por geração, esquecendo daquilo que Deus ensinou. As pessoas do Reino do Sul também foram dominadas, só que elas receberam um outro tipo de dominação. Enquanto a Síria, quando dominava as pessoas, enquanto os assírios, quando dominavam as pessoas, eles miscigenavam a cultura, eles pegavam elementos daquela cultura e traziam para eles, e entregava para aquelas pessoas elementos da cultura deles, e aí gerava aquela miscigenação. É quase como o Brasil, né? Com Portugal, Espanha e tudo mais. Mistura tudo, pronto. Esse era o estilo de dominação assírio. Os babilônicos não. Eles conservavam, eles permitiam que, em certa medida, as pessoas pudessem conservar os seus costumes. E aí, Reino do Norte, levado cativo. Reino do Sul, também cativo. Mas fica um grupo de judeus na terra. E esse grupo de judeus que fica na terra, dominado pelos assírios, a gente está falando assim bem por cima, dominado pelos assírios, eles sofrem esse tipo de domínio que a gente explicou, de miscigenação. E aí eles permanecem, eles são judeus, igual aos que foram levados cativos, mas eles permanecem na terra, se misturando. E aí eles começam com casamentos mistos, que não poderia acontecer. Eles começam a trazer elementos de outra cultura para eles, que não poderia trazer. E eles, mesmo tendo uma raiz comum do judaísmo, mesmo eles tendo uma raiz comum, eles têm uma série de elementos que o afasta da religião, assim como ela deveria ser. Então, esses são os samaritanos. Quando o povo que estava cativo começa a voltar, quem eles encontram na terra? Os samaritanos. Então esse homem, especialista na lei, doutor da lei, ele é dos cativos que estão voltando. Ele é dos que está vindo. E aí todos que estão vindo, quando encontram na terra aquele povo misturado, aquele povo que até segue o Pentateuco, até entende a Torá, como era no caso que eles acreditavam, mas que estavam tão misturados, eles não conseguem enxergá-los como judeus, eles não conseguem mais enxergá-los como alvo da salvação. Quem era o Israel de Deus? O Israel de Deus eram os judeus, quando se dividiu em dois grupos. O grupo que volta não consegue mais enxergar o outro grupo como o Israel de Deus. E aí, disso, eles começam a brigar. E é por isso que a estrada de Jerusalém para Jericó era tão complicada. Porque se um grupo de samaritanos visse um grupo de judeus, ia dar briga. E eles iam matar um ao outro. E aí o que Jesus estava perguntando para aquele homem, eu acho que você está começando a entender. Não era só, é amar a Deus e amar o seu próximo? Não era só isso. Jesus estava aproveitando aquela oportunidade para dizer verdades àquele homem que jamais ele ouviria. Jesus estava dizendo assim para ele: sabe os samaritanos? Sabe aquele povo que vocês desprezam? Sabe aquele povo que vocês acham que não são nem cristãos?
Que não seria isso o nome? Seriam judeus? Sabe aquele povo que vocês acham que não são nem judeus? Sabe aquele povo que vocês olham de cima para baixo? Sabe aquele povo que, mesmo tendo a mesma raiz que você, mesmo sendo filho da promessa também, mesmo tendo uma história igual à sua, mesmo tendo passado por tantas coisas junto com você, hoje você olha para ele e diz assim: você não é digno? É isso aí que Jesus está dizendo para aquele homem. E aí Jesus diz para ele: então veio um samaritano, e ao ver aquele homem teve compaixão dele. O samaritano teve compaixão daquele homem. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho, enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, achou pouco já ter feito isso, deu 2 moedas de prata, para que, se aquele tratamento ainda demorasse e fosse mais dispendioso, tivesse coberto. E ainda disse: olhe, se nada disso for suficiente, você pode usar os recursos que forem necessários para ele se salvar, porque eu vou voltar e vou pagar. E vou quitar essa dívida. E aí Jesus olha e pergunta para aquele doutor na lei, e diz assim: qual desses 3 você diria que foi o seu próximo? Qual desses 3 você diria que foi o próximo daquele homem que foi atacado pelos bandidos? O especialista da lei ainda não tinha entendido onde Jesus queria chegar. Mas o especialista da lei diz assim: foi aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus disse: então vá você e faça o mesmo. O que Jesus estava dizendo, e essa palavra não é sobre fazer o bem, por incrível que pareça. Essa palavra não é exatamente sobre nós olharmos e sairmos como eu muitas vezes fiz. Com quem será que eu estou parecendo mais? Será que eu estou parecendo o bom samaritano? Será que eu estou parecendo o levita? Será que eu estou parecendo o sacerdote? Durante muito tempo eu fiquei fazendo esse tipo de pergunta. Será com quem que eu estou parecendo? Mas a palavra não é isso. Inclusive, o sacerdote, o levita e o bom samaritano são personagens o quê? Fictícios. Eles não são personagens reais. Ali não é para nós olharmos e eu vou ser o bom samaritano. A gente pode até tomar como exemplo, mas não é para isso, não é esse o intuito. A ideia do texto é trazer aquele homem, aquele especialista na lei, que existe um mandamento, que muitas vezes está firmado na mente daquele homem, e ele até ensina acerca daquele mandamento, mas que não desceu para o coração. Esse é o texto. Essa é a chave desse texto. É alguém que conhece muito acerca de Deus, mas não transmite quase nada. É alguém que sabe de cor muitos e muitos textos bíblicos, mas às vezes dentro da casa dele ele não consegue ir e fazer o mesmo, que é o que Jesus está dizendo para o especialista da lei. Esse texto é um confronto para nós, assim como foi para aquele homem, porque é muito fácil chegar aqui e dizer assim: olha, eu estou parecendo mais com o bom samaritano, porque eu estou numa vibe boa esses últimos anos. Eu estou ajudando, eu estou doando para a casa de apoio à criança com câncer. Eu estou ajudando ali, Será que era isso? Não é isso. Quando Jesus diz assim: vá e faça você mesmo, Jesus está retomando o mandamento inicial, que é: ame o Senhor seu Deus, e ame o seu próximo. Reja as suas decisões, reja a sua vida através desse mandamento. Tome as suas decisões através desse mandamento. Em um mundo extremamente competitivo, é muito complicado chegar aqui no púlpito e dizer, quando você estiver frente a uma situação no seu trabalho, que você precisar decidir alguma coisa lá, pense: isso agrada a Deus? A minha decisão agrada a Deus? E pense: a minha decisão abençoa quem está ao meu lado? Em um mundo onde você faz
em um mundo onde você aparece, em um mundo onde você é como se fosse esse doutor da lei, tem prestígio, faz parte da sociedade, é considerado, está em uma posição de destaque, é aquela pessoa que os outros recorrem para resolver problemas. Jesus está dizendo assim: olha, você pode saber muito, você pode ter destaque, você pode fazer tudo isso, mas você não entendeu, não desceu ainda da sua mente para o seu coração o mandamento. Você precisa que ele desça urgente. E aí, quando isso descer da sua mente para o seu coração, você vai poder responder aquela pergunta que a gente fez lá no início, acerca do que tem sido prioridade na sua vida. Porque prioridade, com base no que Deus tem para nós, não é revelação. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitos cristãos querem delegar a decisão deles para Deus. E aí vão casar e dizem assim: Deus me revela. Vai namorar não, para tu ver. E aí as pessoas querem mudar de emprego: Deus me mostra, me revela, e vai por um caminho que não é o que Deus nos ensinou. Não é o que Deus deixou para nós. E aí entra no mundo de superstição, onde muitas vezes quer uma revelação para tudo, para decidir tudo. Quando na verdade muitas vezes nós já temos todas as premissas para ter uma decisão baseada na vontade de Deus. Porque se você chegar hoje e você precisar, diante de uma decisão, saber se é da vontade de Deus ou não, você pode dobrar os seus joelhos e começar a apresentar ao Senhor e entender: essa decisão que eu preciso tomar, ela agrada ao Senhor ou ela me distancia de Deus? Essa decisão que eu preciso tomar, ela escandaliza o Evangelho ou ela propaga a glória de Deus? Estamos vivendo dias de um Evangelho fácil. Estamos vivendo dias de um Evangelho que a pessoa se diz cristão, mas ela continua com as mesmas práticas. E nós não estamos falando que a pessoa não pode pecar. Ela é humana, ela vai pecar. Mas dia a dia nós temos que buscar não pecar. Pecar não é opção. E muitas vezes tem sido pregado um evangelho onde pecar tem sido opção. É um evangelho fraco, é um evangelho frajudo, e não é um evangelho bíblico. Um evangelho que diz que você pode vir do jeito que você está, e isso é bíblico, mas que você pode permanecer assim, até um dia você se convencer do contrário. É um evangelho fraco. Não é o que o Senhor nos ensina. Porque vai ter muito pecado que você vai deixar de lado, não porque você se convenceu, mas porque você sabe que é pecado, e pecado a gente abandona. É uma decisão. E isso precisa ser pregado. Aí você chega assim e faz: eu não estou convencido que isso é pecado, mas a palavra diz que é pecado, então eu abandono isso. Eu deixo isso de lado. O que faltava para o doutor da lei era entender esse tipo de verdade bíblica. Era parar assim e dizer: eu sei muito acerca de Deus, mas eu faço muito pouco com esse conhecimento que eu tenho. Eu transformo muito pouco esse conhecimento em atitudes. Então, quando Jesus vai terminando a história, e ele faz essa pergunta: qual dos três você acha que é o próximo? Jesus está levando aquele homem a refletir, com base na experiência pessoal dele, quem era o próximo. E aí aquele homem vai dizer: o que teve compaixão. E aí Jesus diz: faça o mesmo. Imagine o nó que deu na cabeça daquele homem. Até então ele odeia o samaritano. E agora, se ele quiser dar a vida eterna, ele vai ter que fazer o mesmo. Essa é a renúncia do Evangelho. É isso que eu e você precisamos entender todo dia. Muitas vezes, para herdar a vida eterna, nós vamos ter que fazer aquilo que nós temos certeza que não precisamos. Uma delas, como a gente falou, é abandonar o pecado.
Então essa palavra, mais uma vez eu vou dizer para você, a gente pode até tomar o exemplo do bom samaritano, mas ela não é sobre isso. Ela é sobre mim, ela é sobre você, ela é sobre todos nós. Um dia entendermos que nós agimos não sob nossas perspectivas de urgência ou importância, mas nós devemos agir sob a perspectiva de importância daquilo que o Senhor Jesus nos falou que era importante. Talvez hoje, ouvindo a palavra sobre esse ângulo, você pare, ao invés de dizer, será que eu estou mais como o bom samaritano, ou como o levita, ou como o sacerdote? Você tenha entendido que seria mais interessante pensar se você não está como aquele homem que indagou Jesus. Conhece a palavra que já foi revelada, tem fé para seguir a Cristo, está na igreja, está no caminho, mas não tem identificado muito bem quem é o seu próximo. E quando a gente fala sobre identificar quem é o próximo, a gente está expandindo esse conceito. A gente não está dizendo sobre ajudar alguém, a gente está dizendo sobre o que está impedindo você de herdar a vida eterna. É uma pergunta pessoal. Só você pode responder. O exemplo do samaritano, levita e sacerdote servia para o doutor na lei. Talvez não sirva para você o mesmo exemplo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de revelar a você, se você começar a buscar, saber aquilo que tem impedido, ou que você deve fazer para herdar a vida eterna. Então, vai e faça o mesmo. É a palavra mais difícil de ouvir de Jesus. Seria maravilhoso se a gente terminasse essa palavra dizendo, seja como bom samaritano. Era fácil de resolver, a gente saía, procurava a primeira pessoa que precisa de ajuda na rua. Ajudava essa pessoa com a quantia financeira, ou com uma comida, ou com uma roupa, com alguma coisa, e estaria tudo resolvido. Mas a pregação não termina assim hoje. Ela termina com Jesus dizendo a mesma coisa que disse para o doutor da lei. Vai e faça o mesmo. O que você precisa fazer? O que é que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Então, a gente começou esse sermão, e aí já concluindo essa palavra, a gente começou esse sermão perguntando o que era mais importante. E termina respondendo exatamente o que o especialista na lei falou, porque ele estava correto. Amarás o Senhor teu Deus, não é isso? Acima de todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a si mesmo. Essa é a resposta. Nós só precisamos responder a Jesus quem é o nosso próximo. E o mais importante, submeter as nossas decisões e prioridades ao mandamento de amar a Deus e amar o próximo. É um exercício difícil de fazer, não é fácil. Mas N.T. White, ele tem uma frase que eu gosto bastante dessa frase. Ele diz assim, nenhuma igreja, nenhum cristão pode continuar contente com as definições fáceis que o mundo oferece acerca do Evangelho. E definições fáceis que nos permite ver grande parte do mundo deitado, caído à beira da estrada, e a gente sem fazer absolutamente nada. Esse texto, ele revela para nós alguém cujo a palavra estava na mente e não descia no coração. E o infeliz resultado de ter a palavra na mente e não ter no coração é que aquele grupo de judeus, que era Israel, Estado, acreditava que a Israel de Deus era só eles. E os judeus de Samaria não eram dignos de salvação. Era isso que acontecia. O infeliz comportamento de não entender o Evangelho fez com que aquele grupo vivesse numa tribo e só a tribo deles dava certo. Ou só a tribo deles era o alvo. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas a gente é batista. E os presbiterianos, os assembleianos, e todos são nossos irmãos.
E às vezes a gente perde tanto tempo, né? Dizendo assim, como doutor na lei, mas o Israel de Deus sou eu. O que estava acontecendo ali era alguém que não entendia o Evangelho, porque o Evangelho não descia para o coração, limitava a graça salvífica de Cristo, que ainda não tinha morrido. E até aquele momento ainda era aquela graça do Israel, da salvação prometida apenas para Israel. Mas que pouco tempo depois, Jesus Cristo, continuando o seu ministério, a gente está falando que isso aí já está perto da crucificação de Cristo. Ele caminha mais um pouco, ele vive mais um pouco, ensina mais um pouco e morre em uma cruz. E quando morre em uma cruz, essa salvação se expande, e aí o Israel de Deus, que não agora mais é os israelitas antes do reino do norte, mas agora são os israelitas, os samaritanos, são os gentios, agora é eu e é você. Então, se eu e você, nós não queremos atrapalhar esse plano salvífico de Deus, se eu e você não queremos atrapalhar o que Deus tem reservado para a humanidade, que é a sua salvação graciosa, que não é por mérito, é o Senhor que nos encontra, não somos nós que o encontramos. Se você não quiser atrapalhar todo esse processo, você tem que entender, ou você tem que, a gente não pode nem dizer que você tem que entender o que o especialista na lei entendeu, porque a gente não sabe se ele entendeu, o texto não fala, mas a gente tem que cumprir o que Jesus mandou fazer. Jesus disse assim, vai e faça o mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, você que odiava, agora não odeie mais. Não odeie mais. Você que antes menosprezava, agora não menospreze mais. Porque se você fizer isso e vir alguém parado à beira do caminho, independente de estar moribundo ou não, você vai ter compaixão dele. Porque você ama a Deus e você ama o seu próximo. É esse entendimento do texto. Então que nessa tarde, já início de noite, nós possamos entender que, na verdade, assim, se for um recurso didático, a gente pode até em um sermão dizer, pareça com um bom samaritano. Isso não é errado, não é de tudo errado. Mas que a gente possa entender que o texto traz uma revelação muito mais profunda, um confronto muito mais forte. E que nessa noite, eu só desejo que você vá para casa pensando em uma frase. Se você esquecer tudo que eu falei, e for para casa lembrando assim, o que Jesus disse, vai e faça o mesmo. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Eu tenho certeza que não apenas pessoas moribundas à beira do caminho serão abençoadas por você. A sua casa será abençoada por você. Aquele parente que você achou que não merece mais orar por ele, vai ser abençoado por você. Aquela pessoa que você disse, para esse não tem mais jeito. Um dia ela até esteve aqui com a gente, mas pelo que ele anda fazendo hoje, você pode até pensar assim, não tem mais jeito. Aí se você for e fizer o mesmo, você vai para casa e vai voltar a orar por ele. Porque você entendeu o que o texto quer dizer para nós nessa noite. E aí isso vai refletir acerca de todos os pontos da sua vida. Você pode ficar de pé, curvar a sua cabeça, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. E aí depois a gente encerra com louvor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa tarde aqui, Senhor. Pai, uma palavra tão boa, Senhor, uma palavra tão viva, uma palavra, Senhor Deus querido, tão conhecida de nós, mas que quando mergulhamos, Senhor, causa tanto incômodo, porque ela vai lá onde a gente não quer mexer, e diz assim, se você quiser herdar a vida eterna, vai ter que mexer aí. Uma palavra, Senhor Deus querido, que nos tira da zona de conforto, mas uma palavra que nos dá esperança, Senhor. Uma palavra, Senhor Deus querido, que nos lembra que somos diferentes. Uma palavra, Senhor Deus querido, que mostra quem somos, que nos revela que em um mundo onde todos estão correndo, Senhor, para se mostrar o melhor, nós estamos declarando que somos indignos.
Nós estamos declarando, Senhor Deus querido, que somos pecadores. Nós estamos declarando, Senhor Deus querido, que erramos, Pai. Mas que o Evangelho tem feito morada em nós. E pela graça, Senhor Deus querido, que Tu derramaste sobre a nossa vida e a ação do Espírito Santo, a gente vem para a Tua casa, Senhor, a gente vai para uma célula, a gente vai, Senhor Deus querido, para o nosso momento de devocional e recalcula a rota, porque entendemos, Senhor, que precisamos disso dia a dia. Senhor Deus querido, que possamos, Senhor Deus querido, olhar para os moribundos, Senhor, que estão aí fora. Moribundos, Senhor, não só em vestes ou em situação de rua, mas moribundos espirituais. E possamos entender que aquela pessoa, por mais indigna que seja, Senhor Deus querido, ela também é alvo da Tua graça. Ela é alvo, Senhor, da Tua promessa, Senhor Deus querido. E ela pode estar aqui conosco, Senhor Deus querido, desfrutando da Tua presença no próximo culto, Pai. Senhor Deus querido, que nós possamos, Senhor, entender, Senhor Deus querido, que a Tua palavra, Senhor Deus querido, é para todos, e não para aqueles que nós escolhemos. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos por essa tarde. E Te pedimos, Senhor, nos dá força. Derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre cada família aqui, Senhor, graça. Para orar, Senhor Deus querido, e para colocar, Senhor, os seus filhos, os seus entes queridos e todos aqueles que estão afastados do Teu Evangelho, de volta no centro da oração, Senhor Deus querido, para que eles sejam encontrados por Ti, Pai. No nome do Teu Filho Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Nos ajuda, Senhor Deus querido, a fazer o mesmo durante toda a nossa vida. Amém.